Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso HTML5 para iniciantes. Essa é a nossa aula de número 5. Nessa aula nós vamos falar a respeito de citações. O HTML possui elementos específicos para tratar a questão de citações de outras fontes de informação. Então nós vamos estar vendo quais são esses elementos. Vamos também falar um pouquinho a respeito de comentários, Como nós podemos colocar as notas de comentários dentro dos nossos códigos HTML, Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente estiver desenvolvendo projetos, um site completo. Então, é importante que durante o desenvolvimento das nossas páginas, a gente vai colocando alguns comentários para documentar todo o nosso código. Nós vamos aprender a fazer isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos estar abrindo aqui o nosso Sublime. Vamos criar um arquivo novo para essa aula. Vamos criar uma página HTML chamada aula 5. Aula 5 HTML. Vamos salvar na nossa pastinha, como a gente já vem fazendo, na nossa pastinha curso HTML. Então vamos salvar todo esse processo aqui. Já está bastante, você já conhece bem, desde o começo do curso. Então agora nós vamos montar a estrutura do HTML, para a gente começar então a fazer os nossos exemplos e o nosso estudo de hoje, dessa aula, tá? Então vamos colocar um título para esse documento de aula 5, ok? E também nós já aprendemos fazer alguma estilização das nossas páginas, então vamos já deixar um pouquinho mais estilizado aqui. Vamos colocar através do atributo style, vamos mudar a fonte básica aí para a gente tá trabalhando aqui, tá? Então a gente aprendeu, vamos usar Verdana. A gente aprendeu que quando a gente muda o estilo da fonte aqui dentro do body, ele vai refletir em tudo que nós fizermos no nosso conteúdo aqui, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre citações, Nem todo o conteúdo que colocamos em nossos sites e página HTML são conteúdos de nossa própria autoria. Muitas vezes nós colocamos conteúdos de outras fontes. E quando nós citamos atores, livros, artigos e mesmo outros sites, é importante nós darmos um destaque à informação das fontes de origem. E no HTML nós temos alguns elementos que vão nos ajudar a estruturar essas citações, ok? Então a primeira que nós vamos estar vendo é o blockout, tá? Vamos então aqui, para a gente entender melhor aqui na nossa programação, vamos criar aqui um subtítulo, um H2, Vamos deixar ele também estilizado, Nós já aprendemos, vamos deixar ele estilizado aqui com uma cor azul, Vamos botar aqui blue, ok? Vamos colocar aqui o conteúdo aqui desse nosso subtítulo Eu peguei um conteúdo aqui na internet, vamos colocar aqui. Vamos dizer que a gente vai montar um artigo aqui, a gente vai colocar, por exemplo, qual é a origem do presbiterianismo. Então nós vamos fazer agora um parágrafo e vamos colocar esse conteúdo que eu baixei aqui então
da internet, ok? Então vamos ver aqui primeiro como funciona. Vamos salvar, né? Ctrl S. Vamos dar uma olhadinha aqui como isso vai ficar apresentado no browser aqui, ok? Então vamos arrumar aqui. Bom, então esse seria o nosso conteúdo, tá? Então, no caso, quando a gente está citando, por exemplo, esse conteúdo todo que eu coloquei aqui, ele foi baixado de um site da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, geralmente, quando a gente coloca conteúdo de outros sites, geralmente ele fica formatado. Nós formatamos isso através de um elemento. Então, eu vou colocar o elemento aqui, chamado block. Blockout, ok? Então, a gente coloca, eu vou tirar aqui a tag de fechamento dele, vou jogar aqui para o final, né? Vou jogar para o final aqui. E aí, se nós formos observar, deixa eu salvar aqui, Ctrl S, e vamos dar uma atualizada aqui. Está vendo? Ele simplesmente, na parte visual, ele é como se ele desse um espaço maior aí nas margens, né? Dando um destaque, assim, um bloco separado, que geralmente dá esse destaque aí como sendo de outra fonte, tá? Eu posso usar um atributo, e eu devo usar um atributo, né? O atributo chama sit, que esse atributo ele serve para eu identificar, colocar o caminho, aqui, da onde eu retirei esse texto, ok? Bom, então venho, coloco aqui a URL da onde eu peguei essa informação, né? Coloco aqui, ó. E, bom, esse atributo, na verdade, ele não vai alterar em nada o nosso conteúdo, né? Infelizmente, os browsers, ele não dá uma funcionalidade própria para isso, no sentido de eu clicar e, de repente, já ir direcionado para a página original, né? Infelizmente, eles não fazem isso. Então, se eu quiser dar um recurso desse, eu teria que fazer a minha programação própria para estar permitindo, então, esse link, né? Mas é um atributo que existe nesse elemento. É interessante a gente colocar essa informação, porque até os mecanismos de busca, né, eles procuram, quando eles estão varrendo os sites à procura de informação, eles procuram, então, um atributo sit para ver até essa questão dos links que estão fazendo referência. Então, é sempre bom você, quando estiver citando um bloco inteiro de informação, e nós vamos ver que existe também elementos para a gente citar apenas dentro de um próprio parágrafo, apenas alguma informação. Nesse caso, esse elemento é para você formatar um bloco inteiro, ou seja, um parágrafo inteiro de informação oriunda de um outro site, de uma outra origem, tá bom? Bom, então, o outro elemento que nós vamos ver aqui é o elemento que. Vamos fazer aqui também, eu vou estar montando aqui também um outro conjunto de cabeçário e parágrafo para a gente estar fazendo o nosso teste, tá bom? Então eu vou criar aqui mais um subtítulo aqui, né? Vamos botar um H2 para a gente criar um subtítulo, ok?
Dentro desse H2, nós vamos colocar então o conteúdo também retirado do próprio site. Tá? Então nós vamos colocar aqui um título: Denominações Presbiterianas no Brasil. Tá? E vamos fazer então um parágrafo aqui, né, para a gente estar colocando o texto. Né? Então vamos colocar o texto, vamos supor que eu esteja digitando aqui esse texto aqui, ok? Esteja digitando esse texto aqui, tá? Então, eu vou apagar isso daqui, né, para a gente fazer por etapas, para que vocês possam observar, né? Então, vou salvar, né, e vamos dar uma atualizada aqui. Então, nós escrevemos esse segundo parágrafo aqui, né? Aí vamos supor, por exemplo, que eu queira estar fazendo uma citação, mas dentro de um parágrafo, né? Você vê que o blackout, eu separo o parágrafo inteiro. O que ele vai simplesmente, eu vou colocar ele em algumas palavras, uma parte desse parágrafo apenas, para ele dar esse destaque, sem fazer a quebra de linha, sem mudar nada do conteúdo do parágrafo, tá? Então, esse elemento ele é utilizado para pequenas citações, né? Eles não quebram a linha e geralmente são utilizados dentro de texto para destacar o nome de um autor, de um livro ou de uma obra literária, tá? Então, vamos destacar aqui o nome do missionário Asbel Green Simon, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou abrir o elemento Q, né? Abrir o elemento Q e vou fechar o elemento Q. Né? Ok? Então, se eu salvar, agora, vamos salvar, eu vou dar um refresh aqui. Vocês viram que ele simplesmente fez o quê? Opa, peraí, desculpa que eu não fechei aqui corretamente, né? Ó, nós não fechamos aqui corretamente, vou salvar aqui novamente, né? E vamos atualizar a página, tá? Então aqui, ele colocou em volta da parte que eu quis destacar, né? Simplesmente ele colocou aqui essas aspas para destacar que isso daqui é o nome de um autor, né? Então essa formatação serve para isso, tá? O que é para você dar esse destaque, então, quando você estiver montando um texto, geralmente para falar o nome de algum autor, algum livro, alguma coisa assim, tá bom? Bom, temos mais outro elemento de citação, né, que é o elemento ABBR. Esse elemento ABBR, ele é um elemento que define uma abreviatura ou acrônimo, né, como HTML. Então, em vez de a gente colocar Hypertext Markup Language, a gente coloca HTML, o CSS, ou então quando a gente está fazendo um acrônimo, assim, uma abreviação de senhor, a gente bota SR, né, um pontinho, o doutor, DR. Então, essas abreviações, nós, geralmente, para fazer, quando nós estamos colocando essa abreviação no texto, a gente utiliza desse elemento ABBR para formatar, então, essas abreviações, tá? Bom, eu vou pegar aqui, novamente, um outro texto aqui, tá? Outro texto para a gente fazer o nosso outro exemplo aqui, tá? Eu já vou colocar direto aqui, né? Para a gente ganhar tempo, né? Então, aqui, ó,
que acontece? Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, então aqui eu copiei esse texto aqui da internet, né? E vamos ver como ele fica apresentado aqui no browser, tá? Vamos dar uma atualizada. Aqui o que acontece? Eu não fechei aqui o elemento H2, tá vendo? Então, o elemento H2 abriu, não fechou, o que ele fez? Ele colocou a formatação em todo o parágrafo, né? Então, o erro aqui faltou essa barrinha de fechamento aqui, tá bom? Então, vamos salvar, né? Vou atualizar. Bom, e agora nós temos o nosso texto aqui, tá bom? Então, nós vemos que aqui, logo no título, nós temos uma abreviação aqui, que é a IPB, né? IPB, na verdade, representa a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas aqui está apenas como IPB. Então, eu utilizo esse elemento, então eu abro aqui, né? Ponho ABBR, né? Fecho aqui, né? E também nós temos aqui dentro do texto, né? Deixa eu ver se nós temos aqui alguma outra abreviação aqui para a gente tratar, né? Por exemplo, aqui, ó, Rev. Rev aqui, na verdade, ele é a abreviação de reverendo. Reverendo. Só que ele está aqui só como Rev. Então, o correto seria eu colocar ele também dentro do BR, né? E aqui, depois da abreviação, eu fechar aqui o meu ABBR, ok? Bom, então, olha como ele vai ficar aqui agora, né? Então, vamos salvar e vamos atualizar aqui, tá? Então, vocês observam aqui assim, ele continuou aqui, não fez nenhuma atualização aqui, né? Em alguns browsers, ele pode aparecer aqui com uma linha embaixo da palavra, né? Ou então com alguns pontinhos, né? Alguns pontinhos dando destaque aqui na abreviação, né? Mas o mais interessante desse elemento é o atributo. Ele tem um atributo chamado title, né? E esse atributo, então, eu posso especificar qual seria o texto completo dessa abreviação, né? Então, poderia escrever aqui, ó, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Ok? E aqui também eu poderia usar aqui o title e colocar aqui reverendo, ok? Bom, então agora eu vou salvar, né? Vou salvar e vamos carregar aqui a nossa página, tá? Ó, está vendo que aqui, se nós agora passarmos o mouse, então aqui na apresentação não tem, mas se eu passar o mouse em cima aqui, né, ele aparece, ó lá, a explicação. Então, eu posso colocar aqui a implementação da IPB. Ah, mas o que é IPB? Aí eu passo o mouse aqui e aparece Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu botei lá Presbiteriana, tá? Escrevi errado aqui, né? Então, deixa eu corrigir aqui. Presbiteriana, não, Ctrl S. Então, aqui, ó, ele aparece lá, atualizar. Fala, Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? E aí eu vou lendo o texto aqui e tal. Quando eu chegar aqui no... Opa, tem um errinho aqui também, né? Eu coloquei, ficou
conteúdo a mais aqui, né? Vamos salvar. Salvar. Então, quando nós estivermos lendo aqui e ver o nome do Simonton aqui, o nome dele completo, desprendimento do reverendo, Heavy você não sabe, aí você põe o mouse aqui em cima, aparece lá, reverendo Asbel Green Simonton, né? Então, essa formatação ela é interessante exatamente para isso, né? Para você dar uma explicação, principalmente quando você tem algo abreviado e a pessoa lá simplesmente passou o mouse em cima, ele já vai ver o nome por extenso, tá ok? Bom, pessoal, nós temos aqui mais um elemento, né, que é o elemento CIT. Esse elemento, ele é utilizado geralmente para quando nós estamos falando a respeito do título de um trabalho criativo, né, como, por exemplo, o nome de um livro, um poema, uma música, um filme, uma pintura, né? Então, geralmente, quando você está falando sobre isso no seu texto, você utiliza desse elemento cite, então, para formatar essa citação, tá? Então, vamos aqui, por exemplo, ver um trecho aqui, né? Vou botar um parágrafo novo aqui, tá? Então, vou criar um parágrafo, tá? E esse parágrafo aqui, apenas para a gente dar um destaque no que a gente já aprendeu até aqui, né? Vamos dar uma estilizada nele aqui, né? E vamos colocar, então, ele na cor vermelha, né? Então, vamos colocar color red, né? Ok? Bom, vamos deixar esse parágrafo aqui e vamos salvar. Vamos ver como ele vai ser apresentado aqui, tá bom? Olha lá. Então, colocamos esse parágrafo aqui. O livro Cristianismo Bem Explicado, do reverendo Augusto Nicodemos, é o quarto livro da série que facilita o entendimento de questões complicadas da fé cristã. Então, o CIT, ele é, por exemplo, eu estou citando aqui o nome de um livro. Então, geralmente, eu deveria, né, então estar colocando esse elemento CIT aqui, né, em volta do nome do livro, né? Voltando o nome do livro. Opa! Aqui eu tenho que tomar um cuidado, você vê que eu já errei aqui várias vezes nos testes, é que quando eu começo a fechar, ele já autocompleta. Então, se eu tentar escrever, eu acabo escrevendo mais coisas aqui, né? Então, é uma coisa que facilita, mas fica esperto para você não errar, tá bom? Então, aqui, vamos salvar, atualizar. Ó, você vê, ele simplesmente coloca só como se fosse em itálico aqui, tá vendo? Ele dá uma entortadinha na letra aqui, né? Então, o nome ficaria o livro Cristianismo Bem Explicado, do reverendo Augusto Nicodemos. Então, é isso que ele faz. Ele simplesmente, na apresentação, ele deixa nesse formato itálico. Porém, é como eu falei, é importante a gente usar esses elementos, principalmente por causa dos mecanismos de busca, né? Então, seu conteúdo ele é muito mais rápido, ele é encontrado muito mais rápido pelo Google, né? Quando você vai fazer uma pesquisa na internet, quando você utiliza de todos esses elementos corretamente. Então, esses mecanismos utilizam desses elementos no conteúdo para localizar mais fácil, né? Por isso que a gente utiliza. Visualmente, ele simplesmente vai dar esta alterada aí, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de comentários no HTML, ok? Então, comentários HTML não são exibidos no navegador, né? Mas podem ajudar a documentar o seu código-fonte. Né? Você pode adicionar comentários ao seu código-fonte HTML
usando a seguinte sintaxe, ok? Então, ele não é um elemento como nós vimos até aqui, tá? Porque os elementos, geralmente a gente começa com o sinal de menor, né, e o nome do elemento. Não, o comentário não, você coloca o sinal de menor, você coloca uma exclamação e 2 tracinhos, tá vendo? Quando eu fiz isso, praticamente daí para baixo ele aumentou tudo, ela já ficou cinza, né? E para mim, aí eu coloco o meu comentário que eu quero, né? Comentário. E depois, para me fechar, eu faço 2 tracinhos e o sinal de maior. Então, o que acontece? Tudo que tiver nesse meio aqui, ó, depois desses 2 tracinhos, tudo, até chegar aqui, tudo que tiver aqui, ele simplesmente, eu estou escrevendo aqui para me ajudar na minha documentação, mas ele não é exibido pelo browser. O browser, ele não vai tratar, ele vai desprezar o que tiver escrito entre essas tags aqui, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, um comentário, né? Aí eu vou abrir um elemento P, né? Vou colocar aqui, sei lá, isso é um parágrafo, né? E vamos supor que aqui eu vou colocar outro comentário, né? Então eu vou vir aqui, papá, e fechei aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, comentários não são exibidos no navegador. Ok? Bom, então vamos salvar isso daqui. Vamos ver como ele apresenta aqui. Ó, tá vendo? A única coisa que eu estou mostrando aqui é o parágrafo que eu coloquei aqui, certo? Mas esses comentários, eles não aparecem. A gente utiliza muito esses comentários, eles vão nos ajudar quando nós estivermos fazendo os nossos sistemas. Então, vai ter muito código numa página, vai ter muita coisa ali para a gente não se perder, para a gente documentar, saber onde está cada parte. Por exemplo, se eu vim aqui nesse código mesmo, eu já tenho aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, aqui, ó. Eu venho aqui, coloco um comentário aqui. Um comentário aqui. Coloco um comentário aqui. Exemplo do elemento exemplo do elemento blockout. 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 Ok? Bom, aí vamos supor que aqui, ó, eu vou documentar, eu vou saber. Aqui eu estou fazendo, por exemplo, um exemplo aqui embaixo do elemento Q. Né? Elemento Q. Deixa eu fechar aqui também, esqueci de fechar aqui. Mas isso é tudo comentário, não tem problema, tá? Então aqui eu pego isso daqui, vou fazer também um outro comentário aqui. Aqui eu estou tratando a respeito do elemento ABBR, né? BBR. E aqui eu estou fazendo um exemplo aqui do elemento CIT, né? Ok? Então, olha bem, eu vou salvar aqui,
não mudou nada a minha apresentação, continua a mesma coisa, mas porém no meu código eu já sei, ó, aqui eu fiz esse código aqui, é um elemento backlight, eu já sei, eu tenho todo esse código. Aqui eu estou fazendo outra coisa. Então eu vou documentando a programação, o meu código fonte. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Nós já falamos bastante aqui hoje nessa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Por isso eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, né? Dá o seu joinha, né? E compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Então aquele abraço, até a próxima aula.